Consegui ligar. Paz do Senhor, irmãs. Amém. Louvado seja Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje, nessa quarta-feira abençoada. Me comprometo a falar a verdade, somente a verdade diante de vocês. E o que eu não consegui responder, eu venho na próxima vez e respondo, tá bom? Amém? Eu não sei o que vai acontecer hoje aqui, mas Deus tem um propósito, né? E nós estamos aqui para cumprir o propósito divino. Amém. Não vai ter muitas regras, vamos deixar o Espírito Santo falar. Falar é comigo mesmo. Amém, glória a Deus. Ó, primeiro eu queria mandar um abraço para as meninas que estão assistindo lá no Brasil, né, pastora? Da IBR Maringá. Glória a Deus. As meninas que liberaram a pastora Rose para estar nos abençoando aqui nessa noite, né? Bem então, um isso. abraço, beijinho, Fran, beijinho a todas que estão nos assistindo. Que Deus venha abençoar vocês, que a presença que está aqui venha acompanhar vocês aí, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre propósito e processo. E nessa tarde o Senhor me deu uma frase assim, ó. O processo está te construindo para o propósito. Aleluia. E eu guardei isso no meu coração. Falei, nossa, o processo nos constrói para o propósito, né? E tantas vezes, né, pastora Rose? Quantas vezes a gente está no meio do processo e a gente pede para Deus nos tirar? Será que alguém aqui já orou assim? Ou só eu? Né? Sabendo que estamos sendo construídas para viver o propósito de Deus. Tá vendo que muitas vezes o Senhor nem ouve, né? Tem oração que Deus acha que nem ouve, né? Porque a gente pede para Deus nos tirar daquilo que está nos fazendo ser melhor, daquilo que está nos construindo, né? Porque é muito difícil passar pelo processo, né? É gostoso viver o propósito, né, pastora? Sim, o processo, mediante essa frase, o processo é o realizar, né? Algo planejado segundo a vontade de um objetivo, de um desejo, de uma finalidade. E o processo é o avançar, né? Enquanto um é realizar, o processo é avançar. É quando nós damos uns passos para frente. E o propósito, ele se divide em dois. Tem dois tipos de propósito. Para nós que vivemos esse tempo, devemos entender que tem um propósito destrutivo e o propósito construtivo. O destrutivo é aquilo que o diabo tem armado contra você, contra mim, para destruir a nossa história. E o construtivo, aquele processo, aquele propósito construtivo, ele já é planejado por Deus para algo se realizar na nossa vida. Então, ele não vem para nos matar e nem para nos causar dor, né? Porque ele vai construir em nós algo melhor. E o destrutivo não. Ele já que é armado pelo diabo, o projeto do diabo é nos matar. A vontade do diabo, ele planejou num inferno para destruir todos aqueles povos construídos por Deus. Então, quanto mais ele conseguir levar para ele, mais ele destrói. Mas quando nós reconhecemos o verdadeiro propósito com Deus, juntamos a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente entende o que é propósito. Amém? Agora, só para terminar, não sei se você ia falar, eu já antecipei. O propósito construtivo, ele sempre vai ser maior do que o propósito destrutivo. Então, se o propósito destrutivo veio para destruir da parte do inferno, mudar a sua história, olha, em nome de Jesus, já caiu por terra nessa noite de quarta-feira. Amém? Porque o propósito construtivo de Deus te trouxe para uma quarta-feira como essa para aprender, né? A compreender, né? Para realizar aquilo que Deus planejou para você. Amém. Glória a Deus, pastora, não precisa ficar perguntando. Deixa Deus te usar, nós estamos aqui Não, para te porque ouvir. a gente tem...
Vocês aqui são educados, nós brasileiros, a gente quer falar tudo sozinho. Não para de falar, né? O pastor Heleno que diga. Fui conversando daqui de Portugal, de Lisboa, lá de Lisboa, até o Porto, não parei de falar. Depois eu falei, me perdoa, pastor, nós conversamos tudo, até de futebol, tá? Política, né, economia, tudo, família, tudo que você imagina, ministério, até montando pregação e tudo, né? Mas aí eu cheguei lá e falei, poxa vida, eu acho que eu falei, esses brasileiros não tem jeito não. Daí tem hora, fica quieta, Rosa, fica quieta, Rosa. Ó, já estou falando demais, tá bom, pode ir. Amém. Pastora, não tem como falar de propósito e processo se não falar da nossa história, né? Com certeza. Não tem como. Uma das mulheres da Bíblia que eu gosto muito, que volte e meia eu falo aqui, as mulheres já até sabem, é Raabe, né? Porque não tem como falar de processo sem falar de Raabe. Uma mulher que viveu tantos processos, né? Foi escondida atrás daquelas muralhas, muralhas do medo, muralha da vergonha, muralha do abuso, muralha de palavras. Tantas muralhas aquela mulher ficou escondida. E essa mulher que estava escondida atrás de tudo isso, também, assim como eu e você, tinha um propósito. E ela viveu os propósitos do Senhor. Então, nessa noite, pastora, talvez tenha tantas mulheres aqui que pensam assim, eu não tenho propósito, Deus não tem nada comigo. Parece que eu estou escondida atrás de tantas coisas. Parece que eu estou escondida atrás do medo, da vergonha, né? Porque a gente sabe que nós, mulheres, somos tão sentimento, passamos por tantas coisas. Mas é no meio desse processo que o Senhor nos resgata, né, pastora? Sim. É no meio desse processo que o Senhor nos resgata. E eu queria nessa noite, pastora, que a senhora contasse um pouquinho da sua história. Porque assim como eu falei aqui no começo, nós temos referências. Amém. E nós estarmos aqui, às vezes tem mulheres que chegam e falam, nossa, mas eu vou ouvir testemunho. Você vai ouvir testemunho e história de mulher que tem referência. Que chegou em lugares que você também irá chegar. Então é por isso, nessa noite, que nós estamos aqui no altar, para conversar, para falar. Porque talvez o que a pastora fala aqui, o que eu falo aqui, você está vivendo hoje. E o Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai ministrar neste lugar, Ele que já está ministrando nesse lugar, vai ministrar no seu coração, na sua vida e na sua casa, né? E no meio do processo, né, pastora, muitas vezes, o que acontece? Deus não muda a nossa história no meio do processo. Deus já tem uma história para nós, né? Nós é que às vezes mudamos a rota e mudamos aquilo que é aquilo que Deus já tem preparado para nós, né? E como nós mudamos a rota? Fazendo escolhas, né? Até quando você escolhe desistir, você já parou. Então, nessa noite, eu quero ouvir, pastora, como foi ao longo dos processos da vida da senhora? Como foi lá desde o começo? Olha, irmãs, a minha história ela é muito longa, mas eu não vou poder contá-la. Mas eu vou contar até os pontos principais, vou tentar, né? Porque é uma longa história. Lá em Maringá eu tenho assim uma escrita, dito assim, história de Rose. Então eu sempre trago comigo algumas histórias. E ontem eu sentado com as irmãs dentro do quarto, eu já te respondo, pastora, é que eu preciso entrar na resposta, né? É a Rose. E eu conversava de tudo que Deus fez na minha história. E eu disse que eu seria a pessoa mais improvável de estar em Portugal. De estar no melhor quarto, vestindo a melhor roupa. Estar casado com um homem abençoado. Tanto homem de Deus, como um esposo excelente, como um pai, um homem exemplar. Dentro de casa, fora de casa, e que tem me ensinado também como pastor. Ele é o pastor, meu esposo é o meu pastor. E eu admiro muito. Então, todo esse processo foi por causa de um sonho. Mas esse sonho, ele não nasceu no meu coração. Então, quando a gente fala de um propósito, a gente logo vem qual é o propósito que Deus tem para nós. Né? Tem gente aqui que não sabe,
né? Qual é o seu propósito? Mas pergunte para si mesmo, porque você vai se encontrar dentro de você. Quando você era criança, né? Você falava, quando eu me tornar uma mulher, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas no meio do caminho, você se perdeu no meio da história, do processo, esqueceu do teu propósito. Então, meu propósito era, quando o Senhor Jesus se apresentou dentro da casa, para o meu pai, minha mãe, primeiro eu vou dar uma voltinha antes, fui praticamente quase abusada. Na realidade, não chegou o ato, mas abusada psicologicamente, fisicamente. E na onde o diabo começou a fazer, né, o que o projeto de Deus fosse destrutivo na minha vida. Aí eu me prendi naquela situação, cresci no meio da bruxaria, porque a minha mãe não conhecia Cristo e ela queria me entregar para uma família que mexia com essas coisas não boas. Porque lá eu me lembro que com o seu altar não tinha nada para dizer assim, eu quero que a fulana de tal ganhe isso. Não, era mata fulana, destrói a fulana, tira o marido daquela e dá para aquela. Era aqueles pactos, aquelas realizações das religiões ali, mas não para construir nenhuma casa e trazer felicidade, mas para destruir. E esse seria o meu futuro, que o diabo achava. E ele aparecia para mim por muitas vezes, me transportava da cama para dentro da parede, me fazia flutuar, porque ele queria se manifestar para mim. Minha mãe e meu pai, alcoólatra, e era aquela luta dentro de casa. Imagine como eu pequena, criança, já fumando, bebendo, os cigarros que era feito daqueles fumos, que é enroladinho, não sei se é fumo aqui, mas era de corda, não sei, aquele cigarro feito, caseiro. Os novos, as novas acho que nem conhecem isso, porque tem um cigarro atual. Meu pai jogava, eu pegava e beleza. E as cachaças, pingas, batidinhas, está entendendo? Era hábito de almoçar e ali se alimentar com aquele copinho. Se eu me prolongar, você joga uma florzinha em mim aqui. Aí, então tudo isso é minha história. Aí minha mãe e meu pai conheceram a Cristo, graças a Deus, se libertaram de toda aquela vida e me levou para a igreja com 5 aninhos. Aí quando eu estava na igreja, que eu sentava nos primeiros bancos, que não era batista ainda, eu olhava para os pastores e eu falava assim, uau, quando eu crescer, eu vou casar com um pastor. Olha o projeto de Deus, hein? Tá entendendo? Imaginava eu com 5 aninhos, conhecer lá na frente um pastor? E aí vivi o processo de Deus. Enfermidade, né? Essa área do abuso. Minha mãe deixou a sepultura e ela não soube disso, né? Eu só comecei a falar depois, agora de uma maturidade, porque eu sei que talvez algumas mulheres podem também estar passando esse processo do abuso. Não se permita, porque você tem um valor. O certo é, se você está vivendo num relacionamento abusivo, é não se permitir e você se posicionar, porque você tem um valor. Você não é de ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus, não do homem. Amém? Se levante, se posicione, busca uma pastora, busca as autoridades, vai atrás, mas não se permita. Amém? A gente ficava quieta, né? E aguentava o abuso, porque se a gente falava para a mamãe batia em nós. Achava que era mentira e o abusador ainda ficava na vantagem. Olha para você ver como que foi a minha história. Vamos passar para frente. Aí com 11 aninhos, né, minha mãe conheceu a Cristo já, depois de 5 anos. Aí minha mãe conheceu a Cristo já, eu estava com 10 anos. Desci as águas, conheci, perto dos 11 anos, conheci a Jesus. Era com 12 anos, mas chorei e falei, pastor, eu quero me batizar, eu quero me batizar.
Aí ele permitiu. Ele falou, olha, né, você vai batizar sim, mas não é para sair da presença do Senhor, porque você é muito novinha, você não sabe o que você quer. Eu sei o que eu quero. Glória a Deus. E para a glória de Deus. Você também, irmã? Aí, ó, já se identificou. Hoje eu tenho 52 anos. Eu nunca traí meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nunca, pastor. Glória a Deus. Eu sou apaixonada por Deus. E esse processo todinho, se você falar assim, deixa para depois, eu conto. Não, eu só ia dizer que essa parte do abuso foi muito bom a pastora tocar. Porque muitas mulheres se calam, né? Tem mulheres que prendem essa área do abuso dentro de si e pensam que não vão conseguir ser feliz como uma pastora, como uma pessoa que se deu bem, que tem um estabelecimento, que cresceu na vida. Não, eu não vou conseguir porque aconteceu isso comigo, né? Então é por isso que hoje nós estamos aqui e queremos ouvir uma história. Essa história da pastora que ela está falando de abuso, talvez quantas mulheres em nosso meio estão assim. E nessa noite Deus está falando com você. Você vai conseguir? Sim. Você vai chegar onde eu tenho para você? Sim. Porque eu tenho uma história com você. Eu tenho uma história na sua vida e nada do que te aconteceu vai fazer isso mudar. Amém? E isso que a pastora tocou nesse assunto, para mim foi muito importante. Eu acho que Deus queria mesmo falar sobre isso em nosso meio, nessa casa. E é por isso que eu parei aqui para falar, mas pode Amém. continuar. Você pode me chamar a hora que, se eu estiver indo muito adiante. Mas, amadas, aí com 10, 11 para 11 anos, também, além de eu me batizar, conhecer a Cristo, né, que a minha mãe já foi para a igreja, se apaixonar por todos os pastores que pregavam lá e admirar, eu participei bastante nos grupos de jovens e tinha uma coisa que eu fazia bastante, era departamento de mulheres. Olha Deus me preparando lá atrás, onde estavam os cultos de mulheres, os chás que fazia nas casas, estava eu lá, no meio. Aí a minha mãe estava junto, aí as mulheres me levavam, mas aí quando chegou com 11 anos, além de eu conhecer a Cristo, me envolver no ministério, eu perdi meu pai, a minha estrutura. E é interessante que se eu me lembrar lá na frente, eu vou falar desse processo. Meu pai dentro do hospital, o Senhor me mostrou 5 dias antes a partida dele. E meu pai era a minha paixão, a gente era ligado um ao outro. E quando ele partiu naquele hospital, eu fui lá ver ele, eu queria dar um abraço nele. Mas eu não consegui, porque ele não conseguia me abraçar. E eu saí correndo, chorando, pequenininha, para a porta do hospital. Aí me seguraram lá fora e me trouxeram para minha mãe de novo. Mas eu queria morrer com ele. Guarda isso. Aí perdi meu pai. Aí foi se passando aos tempos, com 15 anos, o coração, né? Estava ainda pensando num pastor, querendo casar com um pastor, ó o processo, né? Mas a minha mamãe ficou doente. Com 15 para 16 anos, eu conheci o apóstolo, que não era pastor, era um líder de jovens. E ele cantava como ninguém, e ele pregava como ninguém. Não gostava dele, mas do ministério dele. Amava, eu admirava. E comecei a gostar dele, sem eu querer amá-lo. Deus colocou uma liga entre nós. E quando nós começamos a relacionar, eu falava, mas ele não é pastor, mas ele não é pastor. Olha, para você ver o processo, Deus já estava no propósito. A Rosa ainda estava no processo de compreender, porque o processo ele traz dor, mas ele também nos deixa dúvida, né? E muitas vezes, será que eu estou passando por isso? Será que é o processo de Deus para mim alcançar aquilo? Será que é? Será que não é? A gente não consegue entender na hora que a gente está passando pelos processos. Aí, nesse período, minha mãe ficou doente. Aí, eu tinha uma coisa que eu também gostava, mais um processo que Deus tirou,
que era estudar, professor de matemática, já ouviram, né? Queria ser professor de matemática, amava estudar, trabalhava, estudava, mas a mamãe ficou doente, eu falei, por amor, eu vou deixar os estudos, porque eu tinha que ficar dia e noite com ela. Na família grande, poucas contribuíam para os meus sonhos, mas eu entendi que era o projeto de Deus, né? Na hora a gente não entende, estava no processo, ficava brava com as irmãs, com os irmãos, porque um dia vocês não podem ficar com ela para cuidar para mim estudar, para mim ir na igreja, eu não conseguia nem ir na igreja. E olha o processo, foi doloroso. Esse é uma história, a minha vida é uma história muito grande. Aquela que dormia no quarto com a mamãe, na cama, minha mãe começou a fazer as necessidades na cama e minha mãe era linda, eu não sou nem a unha dela. Minha mãe tinha os cabelos preto, liso e olhos azuis, maior que eu, de corpo, linda, pele rosada. Sabe com quantos anos a minha mãe morreu? 51 anos. Você sabe quantos anos eu tenho hoje? 52 anos. Minha mãe morreu mais nova do que eu e ficou doente mais cedo. E também não é fácil o processo da perca, né, pastora? A perca. E pastora, essa pandemia que veio aí, talvez roubou, tirou alguém de você, ou alguém conhecido, ou alguém da família. E esse processo de perda da morte é um processo difícil, porque primeiro tempo você não acredita, você está vivendo um pesadelo. Segundo, você não aceita. Terceiro, você se revolta ou com a família, porque a família não cuidou, com os médicos e muitas das vezes também até com Deus. Por que Deus tirou de mim aquilo que eu mais amava? Então, esse processo da perca é muito difícil passar. Vocês podem compreender um pouquinho o que Noemi passou. Por que ela estava amargurada? Ela tinha que voltar para Belém, mas ela estava desacreditada, porque ela saiu cheia e ela voltou vazia. Então, a perca, a destruição da nossa história, quando alguém é levado, a gente fica vazia. A gente tem que reconstruir de novo, né? Voltar para o processo, começar de novo, uma história sozinha, sem aquela pessoa, né? Tem gente que perdeu a pessoa mais próxima, um companheiro, um pai, uma mãe, um filho, misericórdia, foi muita dor. E nesse processo de perca, vou tentar correr, parei de estudar, passaram-se os anos, em 1900, aí o pastor já estava namorando comigo, né? Já éramos namorados, não era pastor ainda, tá bom? E aí com 17 anos, minha mãe faleceu, né? Aí 17 anos, em 1990, com 20 anos, eu já estava, aí me casei com um apóstolo, né? Ele foi meu primeiro namorado, assim, namorado firme, primeiro namorado e meu esposo. E ele também cresceu comigo, aprendemos juntos, né? Nós fomos, assim, jovens, né? Ainda juntos. Aí me casei com ele, mas aí tinha uma coisa para acontecer, pastora. Tinha muitas coisas para acontecer. Aí eu fui para o processo do casamento. Primeira semana, glória a Deus, uau! Maravilha, né? Uma semana, meu esposo ficou desempregado. Aí foi o trabalhar de Deus. Deus falou que iria tirar ele do emprego, porque ia preparar ele para a obra. Mas a gente não sabia que ia ser tão rápido assim. Logo depois do casamento, né? Cheio de sonho. A gente acha que vai dar tudo certo. Aí, daqui a pouco, e aí? Aí, como nós já tínhamos o chamado, aí ele já era um evangelista, um pastor, o que aconteceu? Ele ganhou de presente de casamento 2 coisas. Fora eu, 3, né? Ele ganhou também. Ele ganhou a Jéssica, porque eu fiquei grávida na primeira noite. Né? Depois de um mês eu soube.
Na primeira noite engravidei da minha primogênita Jéssica, que é uma bênção na minha vida. E depois ele ganhou uma igreja de presente, uma obra para tomar conta. E nós fomos para o Rio de Janeiro. Quem conhece Rio de Janeiro já ouviu falar? Cidade maravilhosa. Imagina, Uau. né? Recém-casados e ainda com uma igreja. E com a Jéssica já está com 7 Imagina. meses. Né? Nós 7 meses já nascida, tá? Já deu tempo de eu ganhar, Deus é uma obra nesse processo. É um processo, porque o processo de Deus nada é que é um tempo. O tempo para nós pode durar 1 ano, um dia, mas que parece uma eternidade, principalmente de enfermidade. Quando você está no processo de enfermidade, parece que você sofreu 4 horas, parece que é a vida toda. Parece que você vai morrer ali. Né? 4 horas é o suficiente para tirar você do chão, assim, tirar você da razão, né? Então, me lembro que daí eu fui para o Rio de Janeiro, ganhamos a igreja, aí vocês já ouviram o apóstolo contar pelas redes sociais, que dormimos num quarto que tinha, ele fala banheiro, mas não era exatamente dentro do banheiro, porque não cabe uma cama dentro do banheiro da casa de banho, é muito pequeno. Mas o quarto era interligado e no cantinho tinha o lugar do banho, sabe? Meio que dividido com uma cortina, mas tinha um cômodo, né? E lá nós vivemos tudo que nós tínhamos de viver da cidade maravilhosa. Rio de Janeiro, uau, obra linda. Deus nos deu uma igreja no Rio de Janeiro. Chegamos lá, tinha um pastor. Já começou por aí. Então o pastor estava habitando na casa, tomando conta da igreja. E nós, o que a gente foi fazer lá? E o pastor tinha um amor tão grande pela igreja, que ele não deixou a gente cuidar da igreja. E a gente ficou ali. E aí eu comecei a passar por mais provas, porque o que se entrava ali tinha que se dividir em 2 famílias. E aí a prova pior. Não vou falar do meu Brasil, mas eu vi. Isso há muito tempo atrás. Morte, tiroteio, a ponto de nós deitarmos no chão para nenhuma bala atingir a gente. E sabe onde que era o tiroteio? Na esquina da igreja. Um dia eu saí tão desesperado. O pastor tinha saído para fazer uma visita com com o pastor que estava lá. E eu fiquei desesperado com a Jéssica no colo. E eu entrei numa favela e me perdi na favela. Depois eu voltei pelo mesmo caminho e me encontrei de novo. Aí depois, quando eu cheguei, as pessoas da igreja disseram: você é louca. Você não poderia sair desse bairro. Ele sabe quem entra e quem sai. Falou: nunca mais faça isso. Eu falei: meu Deus, que mundo é esse? Eu moro em Maringá, uma cidade no norte do Paraná. Uma cidade evoluída, maravilhosa. Quando você for lá, você vai ver uma cidade abençoada, de muito verde. Né? Mas uma cidade assim, tranquila, em vista das capitais. E eu chegar lá e encontrar isso, para mim foi um choque. Peguei processo, vou-me embora para Maringá, rumo à passagem. O pastor ficou lá. E aí quando ele viu coisas piores, aí ele falou: estou voltando. Aí outro processo. Voltamos para casa, já tínhamos vendido nossos móveis, já não tinha emprego, não tinha igreja, voltamos desacreditados. Olha como que é a vida de um pastor, de uma pastora. Achamos que acabou o projeto de Deus para nós. O chamado nosso havia terminado. Eu lembrei aqui um pouquinho da nossa história também. Quando a gente começou a pastorear, o quanto foi difícil, né? Que a gente pensa assim: Deus tem um chamado na minha vida, glória a Deus, desceu a unção e agora eu vou viver o sobrenatural. Vou viver a melhor fase hoje. Não, né? Vai chegar... A gente foca no propósito, né? E não foca no processo, né? Graças a Deus, porque eu acho que senão a gente nem ia, né? Mas aí, quando a gente quer pular o processo, né? É bem isso. E aí, quando eu vi o que Deus tinha, agarramos, né? Aquele propósito. Aí Deus falou: peraí, agora eu tenho processo para vocês, né? E aí a gente começou a viver aquele processo. E eu tô conseguindo enxergar o que a pastora falando aqui. É muito difícil para passar o processo, mas o quanto é necessário, o quanto nos transforma, né, pastora? Sim. Quanto a senhora cresceu no meio disso? Cresci bastante, porque eu era uma menina mimada, tinha tudo, né? Minha mãe me dava tudo.
Depois que ela faleceu, eu fiquei com uma boa pensão, trabalhando, tinha dinheiro que sobrava. Mas depois acabou tudo, nem roupa para vestir e nem alimento. E interessante que ontem eu falando com a Franciele, ela está me assistindo, vendo. Um abraço, Franciele. E ela disse assim, tia, conta daquilo que eu sei, que eu vivi com você. Eu falei, sobre o quê? Ela disse assim, aqueles dias que você não tinha nada e que passava, eu não sei se aqui chama padeiro. Só que era, eu não sei se os antigos ou os mais novos conseguiram conhecer. Eles passavam com um cavalo e na atrás tinha um baú, né, um cesto aqui, e lá tinha os pães, o leite. Aí ele chegava na frente das casas, certo? Chamava, batia a porta, ou alguns deixavam até os litros lá fora para ele colocar o leite. Mas no meu caso, eles tinham uma buzininha igual, igual aquelas que vai no estádio, né? Que é aquelas, né? Esqueci o nome dela. Fazia aqueles barulhos e ficava lá chamando. E eu dentro daquela casa sem leite, sem pão, já com 2 crianças, já tinha nascido já o Adiel. Depois que a gente veio da obra, daí eu ganhei mais um presente, ganhei o Adiel, né? A Jéssica estava com 1 ano e 9 meses mais ou menos, o Adiel já estava quase para nascer. Para você ver, né? Olha, que processo. Aí, naquele período, esse padeiro, que a gente chama lá, não sei se eu falar errado, você me corrige. Ele passava e deixava o pão e o leite para os meus filhos. Aí, enquanto eu conseguia pagar, eu pagava depois, eu comecei a me esconder. Aí eu disse para ele assim, eu não vou pegar mais, porque eu não tenho condição de te pagar. Ele diz assim, você vai pegar enquanto eu passar aqui. Todos os dias eu vou passar, cedo e à tarde. Louvado seja Deus. Ele falou, um dia que você tiver dinheiro, você me paga. Provisão, né, pastora? No processo tem provisão. E ele deixava. Aí chegou um dia o apóstolo, que não era ainda apóstolo, mas era pastor, e ele trabalhou, fez uma pintura, um servicinho numa casa do médico e ganhou bastante grana. Mas era bastante pra gente, mas não era tanto, mas pra gente era. E sabe o que ele fez? Ele guardou aquele dinheiro, o padeiro passou, eu paguei ele. Eu disse, está aqui, soma tudo que eu dei para vocês, para você. Está aqui, eu nunca esqueço o nome dele até hoje, Raul, senhor Raul. Ele tinha a minha idade naquela época, de 49. Hoje eu não sei se ele está vivo, porque eu nunca mais encontrei. Daquele dia em diante, amadas, que eu tinha um pouquinho de dinheiro ainda para uns dias, o senhor Raul não apareceu mais. E a Franciele me lembrou disso, ela falava, tia, eu corria com você. E quando você não atendia, nós chamávamos você. Porque eles ficavam insistindo de manhã, pela manhã e à tarde. O pãozinho, o leitinho da manhã, meus filhos foi provido. Deus enviou aquele homem, eu acredito que ele era um anjo do Senhor e eu não sabia. Amados, vocês não imaginam o que é viver o processo de Deus. Quantas lutas, parece que a fornalha ela é aquecida 100 vezes mais, né, pastor? Mas a gente vê a mão de Deus em tudo. Eu disse para a Vanus, quantas vezes meu esposo, a gente não tinha como fazer o arroz e o feijão, pelo menos que a gente tinha, e acabava o gás, que lá é uns botijão, né? Aqui se fala bilha. Como? Bilha. Bilha? É. Aí, ó, mais uma que a gente não deixa eu esquecer. E ele pegava a bilha? Nas costas, ia pedir fiado para pagar depois de um mês. Ele ia trabalhar, ia pagar, porque a gente sempre foi muito certinho com as nossas coisas. Ele falava não, ele voltava o botijão, aí ele virava assim a bilha, de lado, e dava para mais uma semana. O certo era dar para um dia, né? Mas dava para uma semana. Até Deus prover, o gás estava ali. E algumas vezes não tinha nem como virar ele, que já não dava mais. Mas você sabe que eu me lembrava, que olha como que o Espírito Santo é no nosso
processo, Deus nos dá estratégia. A primeira mulher que ela disse sobre Raabe, a estratégia dela: eu já ouvi falar deste povo, que eles vão conquistar tudo isso aqui. Eu já sei do Deus desse povo. Então, vou trazer eles para dentro de casa, vou dar cobertura para eles. Quem sabe eles vão me livrar. A estratégia. No processo, Deus também nos dá estratégia. Aí, você sabe o que acontecia, amadas? Eu falei assim, quando eu era criança, minha mãe me ensinava a brincar nos quintais das casas, porque lá é bastante plantação, tinha as casas. E nós pegávamos os tijolos e colocava os gravetos lá e acendia. A mãe da gente dava as panelinhas, o arroz, para a gente brincar de casinha. Quem é brasileiro sabe disso. Principalmente quem morou em Minas, tem família lá, sabe que as mães já ensinavam as crianças a brincar dessa forma. A responsabilidade de ser uma mulher, Por isso que a gente casou. Quando a gente casou, a gente ganhou um fogão, uma panela, uma máquina de lavar roupa. É o nosso presente de casamento, mulher. Não tem como fugir. Está em nós. E graças a Deus, quando você casa com um homem que é o chefe da cozinha, aí você vive com as unhas lindas. Aí é presente mais, Mas ao contrário, nossa missão ainda é ser mulher, Amém? Amém? Aí eu peguei, Deus me deu a estratégia, eu peguei e montei. Falei, vamos montar? E nós começamos a cozinhar pro lado de fora. Aqueles tijolos. E as minhas panelinhas ficavam tudo preta. E o sabão, aquele sabão feito em casa, com óleo, é o soda. Eu estou falando aqui, se eu errar, vocês me corrigem. Aí lavava aquelas panelas, deixava ela brilhando de novo. No outro dia também. Daí o vizinho começou a observar da frente. Ele olhava, ele ficava varrendo lá, outra hora jogando uma água na casa da frente. Uma casa linda, nossa casinha simples. Aí ele falou, mas eu vou perguntar. Um dia ele não se inquietou e perguntou para o pastor por que é que a gente cozinhava tanto lá fora, se a gente tinha hábito, costume. Ele falou, não, é que realmente eu não tenho gás. Mas, meu Deus, porque você falou, não, imagina, não, mas a gente está se virando, Deus vai prover. Espera aí. Pegou o Bila, Bília. Acho que eu falei errado. Mas aí levou, trouxe uma cheia e ainda trouxe o alimento para casa. Meu Deus. Pastora, no meio do processo, então, sempre alguém está nos observando. Aí é que vocês estão aprendendo. Eita glória. E estar falando isso para vocês hoje aqui é para mostrar para você que você não é a única que está passando por batalha. Vai passar. Vai passar. Quando nós falamos de processo, é uma finalidade, é uma vontade de realizar algo. E a vontade de Deus é que você seja feliz. Ele não te fez para morrer, para viver uma vida difícil, mas Ele te fez para ser vencedor. Não importa a terra que você mora, o tamanho da sua casa, irmãs, que você mora, porque eu já morei em casa que eu tinha que dormir de guarda-chuva. E os ratos comendo todo o restinho da minha comida. Dia de frio, não tinha coberta suficiente, só tinha uma cama de casal com 2 filhos. A Jasmine e a terceira nasceu na bênção, mas os 2 primeiro. E nós deitávamos os 2, e mais eu e o apóstolo numa cama de casal. Eu deitava para baixo com a Jéssica e ele deitava para cima com o Adiel para o lado de cima. Aí os pés se cruzavam, ficava entre no meio. E a gente se aquecia. E nos dias de calor, pastora, era tão quente a casa, que nós entrávamos debaixo da cama ou debaixo da mesa para ficar, eu e as crianças, ficarem brincando, porque era o lugar mais fresco da casa. E sabe o que nós brincávamos, irmãs? De culto. O Adiel era o pastor e a Jéssica era a cantora. E eu recolhia as ofertas. Mas depois a gente trocava, eu ensinei o Adiel a recolher a oferta, né? E a Jéssica pregar e eu fazer o louvor. Mas cantar, eu não cantava muito não. E a Jéssica cantava assim:
Caminhando vou para Canaã, Canaã, caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E ela já cantava, sabe? Que cada vez as nossas provas, a Jéssica sempre foi muito usada por Deus. E o que nós paramos aqui, pastora, no meio desse processo, é que Deus sempre dá provisão. Deus está nos observando através de muitas vidas. E Deus fala conosco. Só que no meio do processo a gente não entende Deus. Ai, que desespero que a gente fica, né, irmãs? A gente não consegue nem ouvir quando o pastor está pregando. Fala, não, porque eu tenho que resolver amanhã, tenho que resolver amanhã. E o pastor está pregando, o pastor está pregando. Não, mas é amanhã que eu tenho que resolver. Meu Deus, não consegue sentar. Vou aproveitar porque eu estou aqui, Deus está falando comigo. Deus fala conosco através de uma criança, de um passarinho. Sabe o que Deus falou comigo um dia? De todos os processos. Um passarinho cantando. E ele cantava e eu dizia, Deus, eu vou desistir. Aí Deus falou assim, ó, através do passarinho cantando, eu não cumpri tudo que eu tinha de cumprir na sua vida. E por que você quer desistir? Olha para o propósito. Você ainda vai estar na Europa, na Ásia, no Japão. E uma eu não falo, porque eu não quero ninguém profetizando para mim, porque essa ainda não se cumpriu. Ainda. Mas está pertinho, tá? Tem vários lugares, mas eu não falo. A irmã está tentando adivinhar. É de Deus, irmã. Toma posse. Na África eu não fui ainda. Mas tem que ter coragem para ir para a África. Tem que ter coração de missionário. Amém. Porque a sua África pode ser aqui em Portugal. Do lado da sua vizinha mora alguém da Angola, da África. Né? Tem alguém aqui de perto de algum país que está necessitando de uma palavra de Deus. Qual é o teu propósito? Pastora, eu tenho história para contar. E para fechar a conta, uma coisa ficou para trás. O meu estudo. A igreja não deu certo, voltei. Depois, Deus nos deu a IBR. E eu aprendi que a igreja, a gente cuida. E quando a gente é pastor novo ou pastora nova, a gente não cuida da igreja. A gente ama a igreja. Só que eu aprendi com um pastor que disse que a igreja, a gente não tem que amá-la mais do que a família. A gente tem que cuidá-la, porque a igreja tem esposo. A igreja é a esposa dele. Está entendendo? Você tem que amar a sua família, amar o seu próximo, e você tem que cuidar das coisas de Deus. Entendeu? Porque se você cuidar com amor das coisas de Deus, o esposo dela vai estar cuidando de você também. E para fechar, a igreja veio, começamos com 8, depois 40, depois 400, e foi mudando de lugar. Depois 1.620, agora nós somos milhares, porque nós estamos aqui na Europa, Japão, por vários lugares. Vocês estão aqui hoje, vocês fazem parte de um propósito de Deus na minha vida e na vida do apóstolo. Aleluia! Da mesma forma que Deus tem me abençoado, tem nos abençoado no Brasil, vai abençoar vocês. Da mesma graça, da mesma unção, da mesma ousadia. Deus vai fazer neste lugar através da vida de vocês, amadas. Louvado seja Deus. Para chegar neste ponto, e todos foram nesse propósito. Chegamos. A igreja está abençoada, estamos crescendo.
Aí depois veio o meu chamado como pastora. Aí foi um outro processo, porque a minha timidez, a minha incapacidade, achava assim, meu Deus, começou a me colocar para trás, me chamar para trás. Aquela mulher que vivia cheia de fé, começou a ficar uma mulher retraída. Porque os tempos foram mudando, as pessoas foram ficando mais exigentes. Já não era mais só glória a Deus, aleluia, todo mundo no repré. Não, o povo queria palavra, queria ensinamento. E eu não me via mais capaz. Eu disse, Senhor, igual Jeremias, eu sou uma criança, eu não sei falar. Igual Moisés, Senhor, manda outro no meu lugar. Mas não eu, porque eu ainda não consigo. Mesmo que o Senhor está falando comigo aqui, eu ainda não consigo falar bem. Então, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, passaram por um processo difícil na sua vida. Mas eu vou pedir em nome de Jesus. Para você alcançar o propósito, você precisa passar este processo. Mas creia que Deus é suficiente para fazer o que Ele quer na sua vida e muito mais do que você imagina. Amém? Então, não desista dos seus sonhos, seja qual for ele. Não desista. Pastor, eu estou tomando toda a sua fala. Depois eu prometo que eu deixo você falar tudo. Tudinho que você tem que falar e eu fico quietinha. Amadas, esse é o meu processo da vida. De estar que a irmã está rindo. Eu acho você linda sorrindo, viu, irmã? Maravilhosa. Olha, está brilhando esse jardim com seu sorriso, viu? Ó, Papai do Céu está regando. Jogando a aguinha do Espírito Santo sobre você, né? Aleluia. E amadas e amados, que eu vi alguns irmãos por aí. Quando veio a obra, aí veio o desafio de ser a Rose. Como a Vanusa disse um dia, ela ministrou lá, eu tinha muitos rótulos. Você não consegue, você é uma fraca, feia, incapaz. E uma das coisas que mais me feria. Todos esses eu colocava na mente, colocava no rosto, esses papéis encolados no dia da mensagem. Mas um daqueles papéis eu coloquei aqui, estava escrito assim, culpada. Culpada. Levava a culpa de muitas coisas. Eu dizia, Deus, eu não sou culpada dos erros dos outros, do fracasso dos outros. E naquele dia a pastora Vanusa pregava e ela dizia assim, colocou uma latinha e falou, choca todos os rótulos que colocaram na sua vida. Eu fui jogando aqueles papéis em pastora já. Veio um chamado, mas eu ainda tinha que crescer muito mais, passar pelo processo do que é ser pastora. Eu precisava ser curada para curar outros. Então hoje você está sendo curada aqui, amadas, porque você vai curar outras pessoas. Eu não sei qual é o processo. Não sei o que Deus está construindo na sua história. Mas com certeza isso vai servir de exemplo para muitas pessoas. Para você contar, ajudar. Eu passei por isso, mas Deus me deu vitória. E eu me lembro, queridos, joguei tudo aquilo lá. Aí foi aquele processo que eu disse para vocês guardar lá no começo. Com a morte do meu pai. Eu não recebi o abraço do meu pai. Com 47 anos, 48 anos, 49, eu sentia ainda a falta do abraço do pai. Pastores, tem pessoas que sofrem aqui e não sabem nem o porquê está sofrendo. Vem trazendo sentimentos lá de trás, que não sabe por que você reage assim. Fui para a faculdade, quando eu cheguei lá, eu tinha que fazer os testes, porque eu estudava direito e era presencial todas as manhãs, eu estava na faculdade e aquele dia era o dia da prova, era uma prova mesmo. Estava tão agitada, eu estudei tanto para aquela prova, eu virei à noite. E estudar também foi um processo que ficou lá atrás, depois Deus me fez estudar, voltar a estudar de novo, olha. Eu achei que eu nunca ia conseguir. No meio da igreja aí veio também a faculdade. Mas dentro da faculdade Deus me curou. Sabe aquele abraço que o pai não deu?
Um dia, foi esse dia que eu fui fazer a prova. E eu me lembro que eu não consegui fazer. E eu disse para o meu professor de Direito de Processo, Código de Processo Civil. E ele era o coordenador da Unicesumar de Maringá. E eu disse assim, professor, eu não estou conseguindo fazer a prova. Estou muito nervosa. Ele disse, eu te dou mais 5 minutos. E eu vou sair da sala para você fazer a prova. E ele saiu e me deixou lá. Eu respirava, eu não conseguia, mas eu dei o meu melhor. E parece que eu estava sofrendo algo ali dentro de mim que eu não entendia. É a hora que ele voltou, você conseguiu? Eu falei assim, eu consegui, mas eu não sei. Aí ele me abraçou. E ele disse assim, vai dar tudo certo. Só que, amados, que incrível que nosso Deus é. E sabe o que a gente precisa e faz tudo na hora certa. Aquele homem não me conhecia como pastora. Ele me conhecia como estudante de direito. Como uma senhora ali. E ele, mais novo que eu, me abraçou, não como um homem normal, mas me abraçou como um mestre, como uma autoridade. E aquilo veio um peso na minha vida tão grande, que eu percebi que aquilo que me faltava por mais de anos e anos, o abraço do meu pai. Mas naquele momento que ele me abraçou, que eu estava tão pesada e agitada, ele fez algo que meu pai fazia. Ele me abraçava, quando se abraçam, a mão nas costas, dava os toquinhos assim, e a mão na cabeça assim. Era uma das coisas que meu pai fazia. Automaticamente, no momento eu não entendi. E eu fiquei assim, parada, não sabia se eu chorava, se eu agradecia, mas eu saí de lá, assim, pisando meio alto. Entrei no meu carro, no mais alto o meu carro estava. Eu olhei para o centro da cidade, da nossa cidade, dava para ver tudo lá da Sesumar. Eu comecei a chorar. E eu não entendi o porquê. Aí o Espírito de Deus veio ao meu coração e disse, filha, você está sendo curada agora. Levou a minha mente lá atrás. E me fez ver o meu pai me abraçando através daquele mestre. Eu comecei a chorar e falei, Deus, obrigado. Porque eu sempre falava assim, me abraça, pastora, me dá um abraço. Eu queria que alguém me abraçasse de uma forma com muito amor. Que era o abraço do meu pai, que me fez falta por muito tempo. Eu não sei, talvez a tua mãe não te deu carinho, teu pai. E isso tem te feito falta. Mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus te abraçar, você pode falar assim, Senhor, seja aquele abraço que eu não tive, seja aquele conselho que eu não tive, seja aquele amor que ninguém me deu. E uma das coisas, amadas, que agora eu vou ensinar para vocês, eu cheguei naquele carro. Esse foi um dos processos mais difíceis que eu sofri muitos anos sem saber. Eu liguei para a Jéssica. Como vocês sabem, minha filha Jéssica conhece, algumas não, mas vão conhecer. O dia que eu vir, na próxima vez, ela vai vir. Ela viria, mas ela está com um bebê novo. E também vai ter uma viagem próxima. Não deu para ela vir, mas próxima ela vai vir, em nome de Jesus. Vocês vão tê-la aqui. Ela é uma bênção de Deus e ela é psicóloga. Eu liguei para ela e disse, filha, eu estou chorando aqui no carro porque aconteceu isso. Aí ela falou, mãe, agora você foi curada e você não sabia. Aí eu disse, filha, eu entendo. Aí ó que Deus me fez ver no processo, compreender a construção que Ele estava fazendo, mais uma construção na minha história. Deus, eu falei, filha, eu entendo que quando seu pai me abraçava, aí eu dizia assim, me abraça com amor, me dá um abraço. E o apóstolo me abraçava e eu falava assim, não, esse abraço está sem amor. Eu não me sentia amada. Eu não me sentia desejada. Só por causa daquele abraço. Agora eu vou ensinar a vocês o que eu aprendi. E por que eu estou falando desse processo? Porque eu sei
Talvez mulheres estão passando nesse mesmo processo. Quando eu abraçava o apóstolo, eu queria um abraço de pai. Ele nunca será meu pai. Ele é meu esposo. Ele nunca conseguiu suprir a minha falta, porque o abraço que ele me dava era com amor, mas era abraço do meu esposo. Eu, Rose, que não estava curada, queria o abraço do meu pai. E você sabe, pastora, que Deus me ensinou que eu não era realizada, porque eu não permitia, mas isso era, irmãs, inconscientemente. Eu não sabia que eu sentia essa falta até o dia que Deus me curou dentro daquela faculdade com aquele abraço que eu entendi que era o abraço que eu precisava. Como que a gente descobre algo sozinho, sem ter uma psicóloga ali te aconselhando, falando, ó, você toma esse caminho, porque psicólogo não te cura, amadas. A gente fala que é a doutora da alma, com certeza, porque ela senta ali, ela te escuta. E você sabe o que ela faz? Ela não vai te falar assim, ó, faz esse caminho, não. Ela vai pegar toda a construção da sua história e vai começar a ajustar para você, organizar para você saber na onde é que você deixou passar alguma coisa. E você sabe como nós, mulheres, somos. Nós queremos ser cuidada, amada, desejada e elogiada, principalmente vai no salão. Faz isso e o marido nada. Poxa, fiz as minhas unhas, nada. Porque a gente tem isso está em nós. E muitas das vezes, quando a gente olha para o marido, a gente quer que o marido da gente seja igual ao pai da gente. Porque qual o papel de pai que nós temos? O pai, pelo menos o pai, né? Que é verdadeiro, porque existe pai que não é pai, que abandona filho. Esse não considera o pai. Pai é aquele que cuida, que provê para o filho, que dá carinho, que ensina, né? Então, quando o pai vem no papel na mente da gente, é papel de autoridade, respeito, porque isso ele passa para a gente, de ensinamento, quando é o pai de verdade. E a gente sabe que o pai é o nosso alvo, que a gente vai olhar para o pai e o pai não pode errar, não é isso? E ele vai ser o nosso foco. Agora, quando a gente olha para o marido, a gente fala, meu pai não fazia isso, mas ele faz. Meu pai nunca falou isso, mas ele faz. Eu estou comparando o meu marido, o meu esposo com meu pai, mas ele não é meu pai. E a gente começa a cobrar deles o que eles não podem dar para a gente. Meu pai me ensinou a ser uma boa pessoa, a como respeitar o próximo. Meu pai cuidou de mim, não deixou ninguém bater em mim, pequenininha. Meu pai era enorme, 1,80 m. E ele cuidava de mim. Eu perdi minha proteção. Aí quando eu me casei, eu falei... Aí tenho até escrito uma frase assim, que eu achei lá num perdido, uma época, dizia assim, eu não ficarei órfão, porque o Senhor Deus me acolherá. Então o Senhor será meu Deus. Aí eu mandei para meu esposo, você é meu pai, meu marido. Eu falei, não, ele não é meu pai. Ele é o meu marido. E na igreja ele é o meu pastor. Na minha casa ele é meu esposo. Sabe o que aconteceu com o meu relacionamento? Eu tenho vivido o melhor de Deus. Porque o meu esposo não é meu pai. Meu esposo é meu esposo. Eu não casei para ser feliz, mas casei para fazer ele feliz. E ele casou para me fazer feliz. E aí, se você tem um esposo que não tem as qualidades que você desejava, né? Sabe o que acontece? Começa a observá-lo e ver como ele é. Ele é bravo, mas ele é um homem trabalhador. Vamos relevar a braveza. Ah, mas ele chega muito irritado. Então, por que ele chega irritado? Eu estou falando com as mulheres, os homens estão aqui, mas os homens também podem ajudar e dar uma ajudinha, né? Estou defendendo vocês, pois vocês pagam aí, ó, um almoço para mim, tá bom? Aí. Então, quando você vê eles, você tem que respeitá-lo, cuidar.
Você sabe que isso vem de volta pra gente? Vem. Eu tenho recebido presentes, roupas, né? Estou com saudade. Não deixo mais você ir para Portugal ficar tantos dias. Já estou com saudade. Não vivo sem você. Olha como que é o processo. Antes, não. Eu não vivia esse melhor de Deus. Então, passei pelo processo em todas as áreas da minha vida, pastora. Desafios com filhos, desafio com o esposo, ser mulher, ser pastora, trabalhar. Você ia me fazer essa pergunta, né? Não deixei. Já foi, né? Já falei, daqui a pouco vocês vão embora. Daí faz uma jantinha lá. Aí, amadas, então tudo isso foi desafio. Eu nunca fui a mãe mais perfeita, nunca fui a mulher mais perfeita, e nunca fui a pastora mais perfeita. Eu sou o que sou. Quem quiser me amar, me ame desse jeito. E digo pro meu esposo, eu sou assim. Não consigo ser diferente. Mas me comprometo diante de Deus, cuidar de você, honrar você, respeitar você diante de todos, porque a mulher de Provérbios 31, ela tem uma qualidade que todas as mulheres têm que ter, as que são casadas, né? Que o marido era respeitado nas portas da cidade. Por que ele era respeitado? Porque ele tinha uma mulher virtuosa dentro de casa. A mulher virtuosa, jamais ela vai trabalhar contra si mesma, falar mal do marido para uma outra mulher, porque ela está falando de si própria. Então o que ela vai fazer? Ela vai começar a louvar, porque ele pode ter uns defeitinhos. Imagina, eu devo ter um monte. Eu não sei nem como que o pastor me aguenta. Eu falo, meu Deus, eu acho que ele merece um troféu para me aguentar, né? Não sou anjinho. Mas aí ela fala mal, desconstrói toda a reputação do homem. Depois fica em paz, aí a sociedade tudo, a igreja, a comunidade, onde ele trabalha, aquele ali, mas aquele ali, começam a desrespeitá-lo, porque não tinha uma mulher virtuosa. Então, começa a executar aquilo que Deus colocou para você viver, os propósitos de Deus, e parei de falar. Aleluia! Glória a Deus. É muito, muito bom ouvir o processo de outras pessoas, né? Não é bate-papo. Eu falei sozinho, comadre. Não, mas eu vim aqui para te ouvir. Foi ótimo. Foi ou não foi? Foi bênção ou não foi? Amém? Ó, o bispo escreveu um livro. Eu vou escrever a história Glória de Rose. a Deus. Isso aí, ó o tanto de mulher que vai comprar, ó. Aí vocês vão falar, essa é a minha pastora. A minha pastora é ela, né? Mas quando eu estou aqui em Portugal, ela é minha pastora e minha irmã. E a pastora Anabela. Se o bispo me colocar disciplina, eu disse para as irmãs, não saia, não vão para lugar nenhuma. Sem autorização do bispo. Até para a gente vir de metro, tem que autorizar. O bispo tem que autorizar. Lá de Porto para cá, pode ir. A gente não conseguiu vir sem o bispo falar assim. Não pode andar de metro, não pode andar sozinha. Se perder ela, ontem eu saí com ela, fiquei, meu Deus do céu, onde ela está? Se eu perder ela, vai dar ruim. Ela ficou coladinha em mim, porque a responsabilidade era grande. Senão é ela que vai pagar o preço. Hein? É isso mesmo. E se eu desobedecer ela, o bispo pode me pôr em castigo. Porque ele é meu pastor aqui. Amém. Glória a Deus, pastora, foi muito bom te ouvir. É uma pergunta que eu não respondi. Não falou tudo. Ela nem perguntou. Eu só pude ver a presença de Deus, porque nós que somos pastora, né, de uma casa, a gente sabe no espiritual aquilo que a casa precisa. Então, assim, cada palavra, eu não precisei abrir minha boca. O próprio Espírito Santo já colocou tudo no seu coração. Pastora, eu quero dizer algo para você agora. Já direcionei ao público e quero direcionar para você. Você não precisa ser uma pastora Anabela. Você não precisa ser uma Camila Barros. Seja simplesmente você. Porque essa igreja vai te amar. E se você sentir medo, tenha com medo. E fala, irmãs, eu estou com medo, mas eu vou falar aqui. Porque o processo, o propósito,
ele também nos dá um pouquinho de receio de cumprir, né? Da incapacidade, será que eu vou fazer certo? É uma cobrança. Eu imaginei, eu fiquei observando ela, eu vi ela se preparando, correndo. Gente, ela pegou as crianças no colégio. Ela levou para a casa dela. Se ela não tivesse levado para a casa dela, ela tinha trazido para a igreja. E ela já estava linda, maravilhosa. E foi buscar a gente no hotel lá do outro lado. Pegamos um trânsito. Ela foi, pegou o trânsito. Voltou, pegou o trânsito, pastora. E ela estava tão preocupada do que iria acontecer nessa noite. Né? E é tão automática, ela é tão linda. Quando ela fala, é gostoso de ouvir ela. Aleluia. A gente se apaixona por elas. Mas, irmãs, não espere que ela seja perfeita. Porque ela tem a identidade dela. E as pessoas tentam colocar esse peso na gente. Aí quando eu entrei, vi ela correndo, tentando preparar um negócio, preparar o outro e tentando atender tudo. Eu falei, meu Deus, que peso é ser uma pastora. E você sabe qual era o maior propósito dela? Que ao falar dela, ela falando ali, era que vocês viessem de coração aberto e recebessem toda a palavra de Deus e vocês fossem, olha aqui, irmãs, olha a preocupação dela. Você talvez saiu da sua casa, eu vou hoje, mas a preocupação dela era, tem muitas mulheres que precisam ser curadas, tem muitas mulheres que precisam ser restauradas, pastora, nesse bate-papo. Nós precisamos ouvir Deus, conhecer a história, como que é o processo, como que é, né, o propósito de Deus, e Deus foi fazendo. Está entendendo? Ela estava preocupada com você, ela não precisava preocupar com você, sentava nós duas aqui. A internet nos levaria para muitos lares, nós vivíamos aqui um bate-papo, falaria menos, porque aí é nós duas, não dava para me falar, não dava para roubar a cena. Mas aí, Deus trouxe vocês aqui, porque vocês são Déboras que foram levantadas por Deus para este tempo. Ou tem aqui Jael também, que vai matar inimigos, gigantes que vão atravessar na sua frente. Mas valorize a pastora que está aqui hoje. Amanhã pode ser que ela não esteja. Quem sabe pode ser você que está aqui. Outra glória! Um dia desses, né, eu cheguei na igreja, eu falando de novo, falei que eu não ia falar mais. E eu falei assim, irmãs, eu estava com tanto, eu preguei num culto de Santa Ceia. Nesses dias, olha o processo também no ano passado, do apóstolo ficar doente, todo mundo já sabe, já falei. E Deus curou ele de um câncer. Nós passamos pelo processo do silêncio, só falamos no momento que ele estava na cirurgia. E meus filhos só souberam também nesse dia. Nós passamos tudo isso no final do ano. Faculdade, colação de grau, né? Todo esse processo. Aí eu preguei no culto de Santa Ceia e meu esposo estava sentado. E eu falei, eu vou pregar com meu esposo ali. Eu amo ouvir a mensagem dele. Eu sou admiradora dele e eu lá, pregar para ele, pregar para a igreja. Tremi. Não consegui muito não. Falei, mas parece que as palavras sumiam. Mas eu vou morrer nessa outra, mas eu vou ter que falar. Fui morrendo. Dentro de mim, eu segurava as pernas, porque ela queria fazer isso aqui, ó. Olha pra você que bobeira, né? Aí na quinta-feira eu disse, irmãs, aí eu falei, todo mundo percebeu que tem medo, mas tá bom, vou passar o medo de todo mundo. Cheguei numa quinta-feira, falei o seguinte, eu queria falar sobre o medo, né? Queria falar sobre o medo aquela noite. Eu disse, uma das mulheres vão trazer a mensagem nessa noite. Espera aí que eu vou olhar quem que vai pegar esse microfone aqui e vai trazer uma mensagem para nós. Aí umas falou igual aquela irmã, eis-me aqui. A outra, eis-me aqui. A outra foi... Gente, foi incrível. Judiei bastante. Aí depois... Eu falei, não, estou brincando com vocês. Sentiram medo, né? Viu que eu passei no domingo? Né? Então é normal. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Um dia a gente fala errado. Eu sou aquela que entrei na faculdade para aprender a falar certo. Porque
eu falo errado até hoje. Daí eu fui estudar direito, para falar de direito e fazer direito. Amém? Amém. Hoje, graças a Deus, eu estou formada. Mas, aí, parei. Glória a Deus. Parou? Não, não vou tomar não. Vamos ficar sobre os nossos pés. Aleluia. Nós vamos encerrar, mas primeiro quero agradecer, pastora, pelas palavras. Obrigada pelo carinho. Deixa eu dar um abraço. Ai, como é bom. Nós vamos encerrar. Eu queria pedir para o louvor, só um último louvor, tá? Vai ser rapidinho para a gente encerrar, porque nós não podemos encerrar esse culto dessa forma, né? Nós queremos orar por cada vida, pastora, né? Orar porque nós sabemos que aqui é um ambiente de cura, é um ambiente de libertação. Talvez nessa noite você precisa se libertar de palavras que foram lançadas. Talvez você precisa se libertar de tantas coisas. E esse culto, esse ambiente está preparado para isso. Para que você venha ser liberto, para que você venha ser liberta nessa noite. Então, queria convidar o louvor para estar adorando a Deus. Ó, quase que eu fiz uma vigília, hein? E nessa hora... Tem outro aí? E nessa hora nós vamos estar orando para você. Orando, pedindo a Deus que venha derramar uma cura sobrenatural sobre a sua vida. Vou pedir para a pastora Rose orar pela sua vida nesse momento. E o louvor pode adorar, amém? Levanta suas mãos para o céu. Se você sentir a necessidade de vir aqui na frente, amém. Pastor, eu quero vir aqui, eu preciso me ajoelhar. Como eu sempre falo, esse lugar está preparado um banquete. Esse banquete é para você. Então, fique à vontade, se você quiser vir aqui na frente, deixar suas marcas, suas dores, seus medos. Todas nós precisamos passar por este lugar, amém? Vamos fazer o seguinte, aquelas que estão precisando de uma cura na alma, vai colocar as mãos sobre o coração. Amém. Aquela que precisa que o Senhor entre na sua casa, levante as mãos para o alto e para o lado da sua casa, mais ou menos baseado no lugar. Levante as suas mãos. Aquela que tem uma enfermidade, se puder colocar as mãos sobre a enfermidade. Porque nós somos mulheres transformadas para transformar. Amém? Vamos orar. E você que quiser vir ao altar, como Ana, que veio ao templo e se prostrou diante do Senhor, tenha liberdade. Porque a cura do Senhor está passando nessa noite aqui. Amado Senhor, nesta noite, nós nos posicionamos diante do Senhor e rendemos graças a Ti, Senhor, e bendizemos o Teu nome, meu Pai. Desce com a Sua graça, Senhor Deus, sobre esta igreja nesta noite. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, olhar os corações. Como está esta vida nesta noite? Qual é o processo que ela está vivendo, Senhor? A Sua graça pode, Senhor Deus, fornecer, Senhor, ó Deus, força, sustentação. A Tua graça pode curar, a Tua graça pode restaurar, Senhor. Derrama do Teu poder sobre essa mulher. Cura, Senhor, esta enfermidade nesta hora. Toca neste corpo, deste homem, desta mulher agora. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus, saia deste corpo agora. Todo mal que está alojado neste corpo, perturbação, angústia, em nome do Senhor Jesus, saia dessa vida. Deus envia o Teu anjo até esta casa agora. Todo mal que está alojado lá, ponha por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abrimos guerra agora. Todo mal, toda luta, todo principado que está atuando dentro daquele quarto, naquela casa, vai saindo agora, em nome de Jesus. Vai ver o Teu anjo lá, Senhor. Deus vai tocando nos pertence, vai tocando na família agora, em nome de Jesus. Vai libertando, Jesus. Senhor, todo sentimento, Senhor, que está no oculto, que ela não se percebe, Senhor Deus, a causa da dor dela, do sentimento dela está ferido, Senhor. Algumas já até sabem, Senhor, porque escuta palavras, Senhor, que fere ela, Senhor. A partir de agora, Senhor, vai passando no Teu bálsamo, Senhor, sobre a vida dessa mulher. E cura este coração, essa enfermidade de alma.
seja curada em nome de Jesus. Seja restaurada em nome de Jesus. Espírito Santo, faz agora um mover neste lugar. Faz um mover nesta noite. Vai tocando nos corações. Vai manifestando, Senhor, o teu projeto. Vai manifestando, Senhor Deus, a tua graça. E que a tua vontade plena, bendita, esteja, Senhor, colocada sobre as vidas agora, Senhor. Que a nossa vontade, que a vontade dessa pessoa esteja de acordo, Senhor, com a tua vontade. Para que o teu propósito, Senhor, possa se realizar, Senhor. Quando nós, Senhor Deus, colocamos o nosso propósito, a nossa vontade, de acordo com a tua vontade, Senhor Deus, o Senhor vai cumprir tudo que o Senhor prometeu. Então toca da cabeça aos pés, e que a sua graça seja derramada da cabeça aos pés. Toca no sentimento, nas emoções, toca na carne, no sangue. Regula, Senhor Deus, as emoções agora, Jesus. Em nome de Jesus, que possa viver um processo, Deus, para alcançar o propósito, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, alcança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, vai tocando na sua igreja, vai tocando na vida do seu povo, vai tocando na tua filha, Senhor Deus, vai restaurando, vai curando, vai libertando, Senhor, mas também vai enchendo, Senhor, do teu Espírito, da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja curada, seja restaurada, em nome do Senhor Jesus. Sejam todas abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, alcance de Deus a graça e a unção, Senhor. Não estou sozinho, Senhor Jesus. eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.
irás